Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, comigo tudo ok, bem-vindos para mais um vídeo. Neste vídeo iremos falar sobre o seguinte tema: 10 motivos para não ser testemunha de Jeová. Existem aí muitos motivos, mas neste vídeo vamos destacar 10 deles. Talvez em um vídeo futuro nós possamos falar sobre outros motivos, ok? Vamos lá então. Primeiro dos motivos para você não se tornar uma testemunha de Jeová: histórico de falsas profecias. As testemunhas de Jeová realmente pregaram datas para o fim do mundo. Muitas delas nem sabem disso, mas em suas publicações antigas isso pode ser provado. Então, se você quer se tornar uma testemunha de Jeová, pode ir se preparando, porque quem sabe, quando você estiver pregando de casa em casa, alguém que conhece o passado da sua organização pode fazer a seguinte pergunta para você: escuta, você pertence àquela religião que pregou várias datas para o fim do mundo que não se cumpriram? E aí, se esta pessoa tiver conhecimento a respeito da história das testemunhas de Jeová, não vai adiantar tentar convencê-la do contrário, principalmente se ela tiver de posse publicações antigas onde estas datas são apresentadas claramente. Ok? Então, se você quer ser uma testemunha de Jeová, se prepare, porque você pode ser chamado de falso profeta e com razão, infelizmente. Segundo motivo para você não se tornar uma testemunha de Jeová: você gostaria de fazer parte de uma religião que hoje ensina uma coisa e amanhã ensina outra bem diferente? Na verdade, os ensinos das testemunhas de Jeová estão sempre mudando. As verdades pregadas pelas testemunhas de Jeová nos tempos de Charles Taze Russell, o primeiro fundador, e Joseph Rutherford, o segundo fundador, e até ensinos de alguns anos atrás, hoje não são mais aceitos. Foram mais de 340 mudanças de doutrinas. O interessante é que quando as testemunhas de Jeová citam os tempos de Russell, elas dizem que eles pregavam a verdade, mas não contam que aquelas verdades elas não podem mais ensinar, porque se fizessem isso, poderiam ser expulsas por apostasia. Então, se você quer ser uma testemunha de Jeová, é bom ir se preparando, porque o que você está aprendendo hoje como sendo a verdade, amanhã pode ser modificado totalmente, pode ser abandonado, pode ser encarado como uma mentira. E você vai ter que estar preparado também para deixar de lado aquilo que você acreditava e acreditar em uma outra coisa diferente, ok? As luzes das testemunhas de Jeová, ao contrário do que dizem, elas não clareiam mais e mais, mas elas são apagadas e outras luzes são acesas. Isso são luzes, pessoal, ou é escuridão? As testemunhas de Jeová, assim como um barco perdido em alto mar, não sabem para onde estão indo ou em qual direção está o porto onde devem atracar. Isso não é culpa das testemunhas de Jeová em si, mas da sua liderança, que insiste estar sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus, ao mesmo tempo em que realizam diversas mudanças doutrinais. Terceiro motivo para você não se tornar uma testemunha de Jeová: seus líderes deificados não podem ser criticados e estão acima da lei. O corpo governante das testemunhas de Jeová se consideram os representantes oficiais de Deus na terra. E para um fiel, para uma testemunha de Jeová comum, desobedecer suas ordens é o mesmo que desobedecer a Jeová. Mesmo se um ancião, um superintendente ou alguém de destaque na organização contrariar as ordens, as doutrinas, as regras impostas pelo corpo governante, esta pessoa pode ser expulsa imediatamente da organização por apostasia, mesmo que ela tenha toda a razão. Contestar o corpo governante, para eles, é contestar Jeová. Eles praticamente já transferiram a identidade divina para esse papado coletivo. Então, se você quer ser testemunha de Jeová, prepare-se, porque você vai ter um outro mediador entre você e Deus na terra, além do nosso Senhor Jesus Cristo. Quarto motivo para você não se tornar uma testemunha de Jeová:
Elas ensinam que apenas elas serão salvas do fim do mundo, ou Armagedon, como elas costumam explicar. Exclusivistas, o grupo acredita que apenas elas são o povo de Deus e que todas as outras pessoas que não seguirem sua organização estarão condenados. Se você quer ser uma testemunha de Jeová, é melhor ir se acostumando, porque os seus parentes, seus amigos, seus colegas de trabalho, as pessoas que vivem ao redor na sua vizinhança, todas elas no Armagedon serão, segundo as doutrinas das testemunhas de Jeová, destruídas sem dó e sem piedade pelo seu amoroso Deus. O exclusivismo, aliás, é uma das principais características de seitas coercitivas de controle mental, ok? Se você acha que essa doutrina de um genocídio mundial ela está correta, então seja uma testemunha de Jeová. Agora, se você pensa diferente, é melhor analisar muito bem e pensar duas vezes antes de se tornar uma testemunha de Jeová. Você não quer julgar o seu próximo, não é mesmo? Jesus disse que aquele que julgar o seu próximo também será julgado. Quinto motivo para você não ser uma testemunha de Jeová. Elas não doam nem aceitam transfusões de sangue. Embora a Bíblia não tenha nenhuma proibição quanto a usar sangue para salvar vidas, as testemunhas de Jeová seguem sua liderança que proíbe o uso do sangue. Mesmo assim, essa doutrina é muito confusa e algumas pessoas dizem que as testemunhas de Jeová, a liderança da sua organização, só não cancelou essa doutrina porque muitas pessoas morreram, inclusive crianças inocentes, e cancelar essa doutrina poderia fazer a sua organização deixar de existir da noite para o dia, debaixo de uma chuva de processos judiciais. As testemunhas de Jeová não doam sangue, mas elas recebem frações de sangue como medicamento que são retiradas do sangue de outras pessoas que fizeram doações. Essa doutrina, de fato, é confusa, é incoerente e vai além das Escrituras. Então, se você é testemunha de Jeová, prepare-se, porque você vai precisar aceitar essa doutrina. Caso contrário, você não pode ser batizado. Ou, se você é testemunha de Jeová e discorda, você pode ser expulso, desassociado por apostasia. Sexto motivo para você não se tornar uma testemunha de Jeová. Atenção, jovens. Jovens são orientados a não se alistar para servir o exército. Muitas testemunhas de Jeová perderam os direitos políticos ou foram presos por obedecer a esta norma de sua liderança, que se considera acima das leis nacionais. Se você perguntar para um ancião das testemunhas de Jeová se os seus jovens são orientados a não se alistar para servir o exército, ele dirá: não é verdade. Os jovens, eles decidem por sua própria consciência não servir o exército porque não querem aprender a guerra. Mas a verdade é bem diferente. Os jovens são orientados e, se eles desobedecerem a esta orientação, eles podem ser expulsos, desassociados do grupo. Então, não se alistar para servir o exército não é uma questão de consciência do jovem testemunho de Jeová, é uma imposição da religião, ok? Como eu mencionei, muitas testemunhas de Jeová que não se alistaram para servir o exército perderam os direitos políticos, perderam também oportunidades que nunca terão de volta na sua vida. Sétimo motivo para não se tornar uma testemunha de Jeová. As testemunhas de Jeová são uma seita que destrói famílias. Entre elas, há muita instrução para formar famílias felizes e ter paz no lar. O problema é quando um membro da família desiste da religião ou é desassociado ou dissociado ou se dissocia. A verdade é que sim, as testemunhas de Jeová, devido às suas regras, às suas normas, os seus ensinos radicais, destroem famílias. Se você é membro de uma família testemunha de Jeová e você desistir da religião, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, os seus amigos que são testemunha de Jeová cortarão contato com você,
não falarão mais com você, talvez nem atenderão mais às suas ligações pelo celular, até que você retorne ao grupo. Então, não há dignidade para sair desta organização. Então, você deve saber de antemão que se você entrar nesta organização e depois desejar sair, você perderá todos os seus amigos e talvez o contato com parentes próximos, até mesmo com os próprios pais e irmãos. Ok? É algo muito grave, é algo muito sério que nós temos denunciado aqui neste canal. 8º motivo para não ser uma testemunha de Jeová. As testemunhas de Jeová se afastam de parentes e amigos. Naturalmente, a doutrinação do grupo tende a afastar o membro da família e amigos que não têm a mesma fé. O isolamento é prejudicial, pois pode dificultar a saída da seita em um futuro incerto. Então, é natural. Alguém começa a estudar a Bíblia com as testemunhas de Jeová, note, ela começa a se afastar da própria família, que não pertence ao grupo, e também dos amigos. Ela vira uma outra pessoa. A seita começa a dar uma nova personalidade a esta pessoa e começa a isolá-la. Isso é característica de uma seita coercitiva de controle mental. O grande problema é que se no futuro você sair do grupo, você não terá amigos, os seus familiares estarão isolados de você. Vai ser muito mais difícil voltar para a convivência da antiga sociedade, da antiga comunidade. O 9º motivo para você não ser testemunha de Jeová. Os líderes se intrometem na vida pessoal dos membros. Já imaginou um ancião dizendo para você como você deve transar com a sua esposa? Ou o ancião dizendo que você não deve ficar sozinho com a sua namorada na pizzaria, porque isso pode dar um mau testemunho? Ou outras coisas íntimas? Uma testemunha de Jeová é vigiada todo o tempo pelos líderes, membros e até pelos integrantes da própria família. A vida do fiel é influenciada em detalhes por regras e a delação entre membros é incentivada. Nas seitas de controle mental, a delação no grupo é algo comum, ok? Então, alguém delata o outro delata o outro, os anciãos vigiam as pessoas, investigam a sua atuação, a sua conduta e podem aplicar punições para que a pessoa se conforme ao ambiente e às regras do grupo. Então, se você quer ser uma testemunha de Jeová, fique sabendo que você não vai ter mais liberdade nem o livre arbítrio, ok? Finalmente, o 10º motivo para você não ser uma testemunha de Jeová é que suas políticas para abusos infantis favorecem crimes desse tipo. Embora pressionados por autoridades, a regra de só aceitar denúncia de abuso sexual se houver 2 testemunhas ou a confissão do abusador continua. Então quer dizer que alguns crimes são resolvidos internamente, sem que as autoridades fiquem sabendo. Crimes de abuso sexual infantil são resolvidos de forma interna entre as pessoas envolvidas, para que não haja um escândalo e isso possa prejudicar o bom nome da organização. Ok? Nesse canal, nós denunciamos esta política das testemunhas de Jeová, que ao invés de proteger crianças, tem favorecido o ambiente para que os criminosos continuem a cometer os seus crimes. Muito bem, pessoal, estes foram os 10 motivos para não ser testemunha de Jeová, ok? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, não esqueça de deixar também o seu comentário, o seu elogio, a sua crítica. Clique no sininho para você ser avisado de novos vídeos, ok? Agradeço muito a sua atenção e até o próximo vídeo. Um abraço.